A você que é católico, só uma análise importante aqui, algumas observações. Abortar é pecado mortal. E aí eu peço a você que vá ao catecismo, os números a partir de 2270, trabalhe a palavra do aborto. O que é que diz já a Didaqué, no começo, o primeiro documento da igreja? Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Trata-se de crimes nefandos. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos. Quem nos diz isso é a Gaudium Spes 51, parágrafo 3º. Então, o católico precisa saber disso, porque eu estou vendo que a má formação católica hoje é terrível. Se formarmos bem os nossos fiéis, vamos ter, de fato, essa igreja viva, conhecedora da verdade. O problema é que nós estamos numa crise tão grande que os nossos católicos estão perdidos à toa, estão como cegos em tiroteio, sem saber o que fazer. É preciso pegar o catecismo da igreja e estudar a doutrina da igreja. Está aí o catecismo. Quem provoca aborto seguindo seu efeito incorre em excomunhão late sententiae, automática. Aqui nós temos o cânon 1398 do Código de Direito Canônico. A igreja não quer restringir o campo da misericórdia, não é isso. Mas a coisa precisa ser dita, o pecado é pecado, a matéria é grave, a matéria do aborto, entre tantas outras coisas que o catecismo está dizendo. Pegue a partir do 2270, a questão do aborto vai até o 2275, leia. Aquela pessoa que é favorável à chamada boa morte, a eutanásia, também está cometendo um pecado grave. A eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes e moribundos. É moralmente inadmissível. Catecismo 2277. É importante pegar a lei da igreja, a doutrina da igreja, conhecer o que diz a igreja. O suicídio também contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É contrário ao amor do Deus vivo. Leia o parágrafo 2281. A gente precisa ter respeito à vida, precisa ter respeito à pessoa, respeito à integridade corporal. Vamos agora ao 6º mandamento, porque é importante que a gente entenda todas essas coisas que nos dizem respeito, que são importantes para a nossa vida. Como é que eu posso ser verdadeiramente cristão? Como é que eu posso ser verdadeiramente católico? Desconhecendo a verdade, desconhecendo o mandamento de Deus. Como pode isso? Que desconhecimento é esse? Me desculpe a forma de falar, mas eu tenho que falar desse jeito. Eu olho agora para algumas páginas, eu vejo pessoas que vão à missa, pessoas que estão na igreja, decididas a dar o seu voto em candidato como Lula. O que é que esse homem é? Corrupto, provado, tá aí, a justiça é quem fala. Favorável ao aborto, não nega o aborto. Ele diz, eu pessoalmente não aprovo o aborto. Mas é uma questão de saúde pública. A mulher tem o direito. Que direito alguém tem de matar o outro e assassinar uma criança? Como é que um católico diz, eu vou votar em Lula, envolvido em corrupção, em toda sorte de coisa errada, beberrão, contrária à doutrina da igreja em tudo, até no assassinato de criança, para colocar na saúde pública como uma questão de saúde pública, matar, abortar. E eu ver um católico dizer que vai votar numa serpente, e quando isso é um bispo ou um padre é pior ainda. Minha gente, isso é pecado grave.
Será que a gente não consegue entender que isso é um pecado grave? É pecado mortal, o aborto é pecado mortal. O que é que eu posso dizer para o mundo? Bom, a mensagem. Mas eu tenho que falar para você que é católico, ou que se diz católico, que foi batizado. Que responsabilidade é essa tão grande? Essa sua irresponsabilidade. Que testemunho maldito, um contra-testemunho terrível você está dando. E você bota lá o seu candidato abortista, o seu candidato corrupto, o seu candidato que só tem imoralidades para testemunhar, e você vota nisso. Para presidente, para governador aqui em Pernambuco, a mesma coisa. Candidato que quer a liberação das drogas, a flexibilização do aborto, e depois passou uma linguagem dizendo assim, não é abortista, é abortista. O que é a flexibilização do aborto? No SUS, para as mulheres terem direito de abortar. Você não está vendo que isso aí é inimizade com Jesus Cristo? Que isso aí é teoria satânica? Você não percebeu que ideologia de gênero é satânico? Você não percebeu que sexualizar as crianças e os adolescentes e levá-los a práticas contínuas de vida sexual, sem compromisso, sem projeto de Deus, sem nada disso, isso é satânico, isso não é da vontade de Deus? Será que você não percebeu que isso está na pauta de Lula, na pauta de Marília aqui em Pernambuco? Será que você não percebeu que isso está na pauta de muita gente nesse país? Eu não sou partidário, mas eu defendo a pauta da minha fé. Eu sou cristão, eu sou padre da Igreja de Jesus Cristo. Se você vota com essas pautas, você deve ter vergonha. Você não é católico? Bata no peito e diga que não é católico. Precisa se arrepender, precisa se converter, precisa de fato tomar consciência. Você já relativizou tudo. Relativizou a fé, relativizou a moral, relativizou a doutrina da igreja. Ah, mas é uma questão social, pelo amor de Deus. Quando foi o objetivo da igreja a questão social? O objetivo maior da igreja é a salvação das almas. E quando você se preocupa com a salvação, a vida eterna para essas almas, você se preocupa com a pessoa toda. Aí entra social, entra tudo. Mas quando você tem uma visão materialista, quando a sua visão é o social, você acaba por negar a vida eterna para a pessoa. E aí você, ao invés de fazer um bem, você traz uma verdadeira desgraça para ela. Então por que é que nós estamos tendo meio mundo de gente aí relativizando a moral, relativizando a doutrina da igreja, relativizando tudo? Sabe por quê? Porque foram formados na escola do marxismo, na escola gramsciana, na escola de um falso comunismo. Porque comunismo não vai acontecer nunca, minha gente. Na prática ele não acontece. É contraditório. Destrói a individualidade, destrói a pessoa. Favorece um grupo e a maioria fica massa de manobra podre e corrupta. Isso não vai acontecer. Acontece que grupos querem tomar conta do poder para fazer isso e corromper todas as pessoas naquilo que é de fato destruidor de dignidade. Infelizmente essa praga está na igreja. Cadê a formação legítima dos fiéis? Não temos, por isso que a gente tem meio mundo de gente católica votando em abortista, votando em ideologias que são de fato nefandas, como diz o texto aqui do catecismo, que são destruidoras do ser humano. Essas pessoas não pensam mais na salvação, não pensam mais em nada. Pensam em defender suas nefandas ideologias. É isso. Acordem, padres. Acorde, povo de Deus. Pelo amor de Deus, acorde. Eu não estou pedindo voto aqui para ninguém, não. Eu só estou dizendo que acorde. Acorde na sua fé, na moral da igreja, na doutrina da igreja. Acorde e sejam responsáveis.
Sejam almas apaixonadas pela salvação de outras almas. Não sejam veículos da destruição moral e da fé das pessoas. Acordem, acordem, pelo amor de Deus. Eu fico numa tristeza quando eu vejo alguém numa página colocar lá, votar num corrupto, pelo amor de Deus, um corrupto provado, que fala Deus e quer se encontrar com o Papa e com tudo, e todo mundo sabe que a única coisa que fez foi pensar no seu bem corrupto, no seu grupo corrupto e corrompendo. Como é que eu posso votar num candidato que se liga às feministas? Como é que eu posso votar num candidato que se liga ao LGBTismo? Como é que eu posso votar no candidato que está aí favorável a uma linguagem neutra que não existe, que é contraditória até na linguagem normal, na gramática? Pelo amor de Deus. Que é isso? O que é que você está defendendo? Ah, não, porque eu não sou preconceituoso. Ah, então quer dizer, em nome de não ser preconceituoso, eu vou aprovar tudo que não presta? Preconceituoso não é isso não, minha gente. Não querer essas desordens não é ser preconceituoso não, é o contrário, é querer o bem da pessoa. É lutar pelo bem dela, e o maior bem dessa pessoa é a salvação dela. Preconceituosa é a pessoa que quer me tratar e tratar você e qualquer um como preconceituoso porque você quer a verdade, você procura a verdade. Mais uma vez eu trago o Santo Atanásio aqui. Se o mundo for contra a verdade, Atanásio é contra o mundo. Que é isso, minha gente? Acorda, pelo amor de Deus, para a doutrina da igreja. Aprenda essa doutrina. Olha aqui. O Catecismo, a partir do número 2331, fala do sexto mandamento. Somos chamados à castidade, à vida íntegra com Deus, a virtude da temperança, muito importante para o nosso crescimento espiritual, ter uma vida conforme a vontade de Deus. Agora, o que é que diz a doutrina da igreja? As ofensas à castidade. Quais são as ofensas à castidade apresentadas pelo catecismo? Eu tenho que trazer aqui para você. A partir do número 2351, pegue o catecismo da igreja, leia, se não tem, compre um, ou então peça a alguém e leia, conheça a doutrina da igreja. Primeira ofensa à castidade é a luxúria, o gozo desregrado do prazer venéreo, um prazer sexual moralmente desordenado, quando é buscado por si mesmo, é o prazer pelo prazer, é a busca da satisfação sexual de qualquer jeito. Segunda ofensa à castidade, a masturbação. A masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Então as pessoas estão praticando aí a torta e a direita de qualquer jeito, não sabem que isso é pecado. Claro que existem problemas psicológicos graves, e isso o confessor pode ver, que é coisa atenuante. Mas isso o confessor vai ver. E não chegar, como muitos andam dizendo por aí, que se masturbar não é pecado. Ai, não. O desequilíbrio e a busca do prazer fora do casamento, isso não constitui pecado? Peraí. Em que mundo você vive? Em que realidade você vive? Ah, é a realidade sem Deus. Aí tá bom. Tá bom não. Aí eu entendo o mundo em que você vive, é o mundo sem Deus. Então esse mundo sem Deus, na verdade é o mundo de tudo, de qualquer jeito, se faz de qualquer jeito, né? Terceira ofensa à castidade, a fornicação, que é a união carnal fora do casamento. Muita gente dentro da igreja está dizendo, fazer sexo fora do casamento não é pecado. E quando um líder religioso diz isso, é pior, e eu não confio nele. Quarta coisa importante, ofensa contra a castidade, a pornografia, em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los. E aí você tem exibir por fotos em revistas, em jornais, sei lá onde for, na internet, é desordenado, ofende a castidade porque desfigura o ato conjugal. E isso virou moda. E tem gente defendendo.
Outro ponto, ofensa contra a castidade, a prostituição, a prática do sexo para se conquistar dinheiro. Há um flagelo social, a gente entende, precisa conversar com cada pessoa, mas a prática é desordenada. O estupro é outra grande ofensa à castidade. É terrível e é uma ofensa gravíssima. A prática da homossexualidade, não confundir ser homossexual, ter a tendência homossexual, com a prática da homossexualidade. É grave, é uma sodomia também isso. É pecado que clama ao céu, por exemplo. A Sagrada Escritura diz, e Deus fez o homem e a mulher, não é? Gênesis 1, 26, que é a primeira condenação às práticas homossexuais. Maldito o homem que dorme com outro feito mulher, também, exceto a mulher que dorme com outra. São Paulo também trabalha entre esses grandes pecados, né, que levam à condenação, está a vida efeminada, a prática da homossexualidade. Diz o Catecismo, a partir do número 2357, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Agora, é claro, essas pessoas todas aqui que estão envolvidas com isso podem se salvar? Podem, desde que se arrependam, se convertam, mudem de vida. Verdadeiramente é preciso mudar de vida. Se mudar de vida, com certeza vão conquistar a vida eterna. Toda e qualquer pessoa. Os homossexuais que procurarem viver a sua sexualidade diante de Deus sem a prática desordenada, todas essas pessoas vão conquistar a vida eterna. Pronto. Entre tantas outras coisas, vejam quais são os candidatos que estão envolvidos com essa miséria. E você, cristão, não vote numa praga dessa, não é? Porque aí você está ligado a esse tipo de gente e você já não pode, principalmente por causa do aborto, se aproximar da Eucaristia. Porque comete, por exemplo, o pecado quem pratica, mas também quem estimulou, quem insinuou, o meio, o ambiente utilizado, a pessoa que aprovou e você aprova com seu voto. Então tenha muito cuidado, conheça a doutrina da igreja, procure o catecismo da igreja, pelo amor de Deus. Católico, seja católico, não seja um hipócrita, seja verdadeiramente católico. E aí eu peço aos bispos, aos padres, todos precisamos dar uma reta formação aos fiéis, porque esses fiéis não são meus, não? Esses fiéis não são de vocês. O povo de Deus já diz, é povo de Deus. A nossa responsabilidade é com a salvação das pessoas. Então queiramos a salvação, lutemos pela salvação, não abandonemos as ovelhas. As ovelhas estão abandonadas aos discursos de quem quer que seja. Há discursos aí comunistas, há discursos aí marxistas, discursos materialistas e discursos de tudo quanto é gente. Todo tipo de gente, aí cantores e não sei quem, todo mundo dá um palpite na vida humana. Mas o cristão não é determinado por posições de A ou de B. É por Jesus Cristo. Ah, padre, mas isso fere a caridade. Não, o que fere a caridade é a irresponsabilidade da formação. É não querer dar o melhor para os fiéis. É não querer dar o melhor para as pessoas. É ter medo de ensinar. É a peste do politicamente correto. Isso é uma mão demoníaca hoje, que está inclusive dentro da igreja. O politicamente correto. O politicamente correto deve ir para o lugar de onde ele veio, para o inferno. Nós devemos lutar pela salvação e não ter medo de lutar por essa salvação. Eu peço a vocês, eu estou dizendo isso aqui, minha gente, não é porque estou escondido por trás de uma câmera, não. É porque isso tem que ser dito em qualquer lugar e por onde eu passar. É preciso que a gente tenha coragem. Isso não é ser extremista, pelo amor de Deus, eu não sou a favor de extremismo. Todo extremista tem um abismo na frente. Agora, radical sim, porque é pela raiz. Eu preciso estar... Eu sou padre para quê? Seja sincero. Seja sincero, você que está me vendo agora. Eu sou padre para quê? Para ser enfeite de presbitério? É isso?
Eu sou padre para dizer que a igreja tem padre? Eu fui feito padre para quê? Para celebrar a Santa Missa, que é uma maravilha de Deus. Mas pregar o que é contrário à igreja? Para ser frouxo? Foi isso que eu fui padre? Porque eu me tornei padre para isso? Não. Eu me tornei padre para ser um instrumento salvífico de Deus. Trazer para você a salvação na liturgia, que é essa liturgia com um banquete importantíssimo, que é o banquete da Eucaristia, o verbo que se faz carne, o alimento de vida eterna que está ali é Cristo mesmo, e o banquete da palavra. Então, primeira palavra. E essa palavra, de acordo com a vontade de Deus, é a doutrina da Igreja de Jesus Cristo. Depois dá para você o próprio Cristo, porque você pertence a Cristo. Você não pertence a mim, você não pertence ao bispo, você pertence a Cristo. Agora, claro, em obediência ao seu bispo, em obediência à sua igreja. Agora, obediência à verdade, na verdade. Obediência na verdade. Porque Cristo é a verdade. Pelo amor de Deus, pensar nisso. Cristo é a verdade. Somos obedientes a Cristo, obedientes à igreja de Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Então, eu não sou padre para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sou padre para conduzir a você que pertence a Cristo a salvação. Com a doutrina correta, uma celebração da Santa Missa legítima e digna, uma pregação da palavra dentro daquilo que a igreja ensina, dentro do contexto da revelação. Isso é importante para você. Poder atender você dignamente, escutar você numa confissão, numa conversa, numa direção espiritual, levar você para Deus. Isso deve ser dedicação do sacerdote, é próprio do sacerdote. E é claro que a pastoral deve acompanhar a doutrina da igreja. Não é separar pastoral de doutrina, pastoral e doutrina, as duas coisas juntas. Até porque na pastoral a gente deve ensinar legitimamente às pessoas o caminho do céu. Católico, pelo amor de Deus, acorde. Seja católico de verdade, seja povo de Deus apaixonado, não brinque com a sua salvação. Deus leva a sério as suas escolhas. Escolha pelo bem, aprenda e fique do lado de quem puder dar a você Jesus Cristo de verdade, não as ilusões ideológicas que estão acontecendo por aí. Seja católico de verdade, porque essa é a igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja de Cristo. Instrumento de salvação. Nela você está seguro, ou segura, você está no barco de Pedro. Fique nesse barco. Agarre-se a Jesus Cristo, nosso Senhor. Fuja de quem foi hipócrita. Fuja de quem tiver discurso favorável a ideologias. Não dê ouvidos a quem relativizar a doutrina da igreja. Pense nisso, pense nisso. Padre, eu posso passar esse vídeo adiante? Passe sem medo. É evangelização. Não estou ensinando a você nada contrário à doutrina da igreja aqui. E nem estou jogando você contra ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo que você seja contra o pecado. 3 coisas importantes. Conheça a Deus, a sua vontade, ame-o e conheça a sua doutrina. Odeie, aí sim, aí eu peço a você mesmo, o verbo odiar. Odeie o pecado, seja ele qual for. Só não deixe de ter misericórdia com quem é pecador. 3, faça o bem de todo o seu coração. Haja sempre como servo, livre diante de Deus e dedicado à salvação. Que Deus te abençoe, ilumine a tua mente nesse dia tão importante. Que São Miguel esteja na tua defesa. Que São Gabriel te fortaleça e te ilumine nos mistérios de Deus. Que São Rafael cure tua alma e teu corpo e te dê a visão de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.